Oi, meu nome é Giva, eu sou artista, sou fotógrafo, sou cineasta e hoje vou estar falando um pouco sobre fotografia expandida ou foto performance. Bom, primeiro de tudo, o que é performance, né? A performance, ela tem muitos significados e, enfim, significados amplos, ela pode ser tudo, basicamente, mas ela é ação, ela é o ato de você fazer, exibir, pensar uma ação no presente, no agora, para se fazer. Então ela tem linguagens escritas de arte como dança, como teatro, como artes visuais, como tudo, tudo. E aí você cria um momento, você pensa um momento para ser feito ali no presente. É uma apresentação, uma exibição. E como ela é gerida a partir da ação, do movimento, né, do agir, então a performance pode ser considerada desde coisas básicas, né, do fazer, estamos performando o nosso cotidiano, desde escovar o dente até tomar água, isso tudo pode ser performance, até algo pensado como arte mesmo, né, que, sei lá, você pensa, elabora um movimento de dança, uma coreografia. Então isso também é performance, até coisas básicas do cotidiano que você coloca naquele presente momento. Então tudo é performance, tudo pode ser performance. Pensando assim, dessa forma, que tudo pode ser performance, a foto performance é nada mais nada menos que você fotografar essa ação, certo? Essa ação pensada, essa ação que você quer registrar. Dentro dos âmbitos da foto performance, que é um movimento do contemporâneo muito recente, as pessoas elas pesquisam, ou elas estão pesquisando, né, fotografar plasticamente essas ações. Então, dentro da minha pesquisa de foto performance, eu tenho uma ideia, né, sobre, sei lá, uma sensação, sobre uma vontade, sobre um desejo, ou eu tenho uma imagem mesmo na minha cabeça do que eu quero fazer, e eu elaboro uma performance para isso. Então eu penso numa roupa, eu penso numa maquiagem, num local que eu quero fazer. Tudo isso com narrativa, né? Então tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E eu escolho todos esses motivos na minha cabeça, coloco isso em prática e depois de tudo montado, vou pro ato de fotografar essa ação, essa performance. Então, por exemplo, eu monto uma roupa que está relacionada às águas e aí eu quero fotografar isso na beira de um rio ou na beira de um córrego. Coloco isso, essa fotografia, essa pessoa, essa persona, essa performance na beira de um rio, de um lago e faço essa performance para ser fotografada, pensando para a câmera. A performance ela é pensada muito para as pessoas, né? No presente, no agora mesmo, para o público. A foto performance ela é essa performance pensada para a câmera, então para os olhos da lente. E aí quando você tem essa ideia, você monta essa ideia, você vai lá e fotografa. Esse é o pensamento, a linha de pensamento. Você pensar em uma performance, você pensar em algo, uma ação, você montar essa ação para que ela seja fotografada. Então você tem esse controle, né, na medida do possível também. Então isso é a foto performance. Dentre os artistas que pesquisam essa linguagem de fotografia, a gente tem alguns exemplos brasileiros, alguns exemplos do contemporâneo mesmo, que são referências maravilhosas. Então a gente tem a Larissa Machado, que é uma fotógrafa maravilhosa e que traz esse lugar da foto performance e da busca dela de retomada. Tem a Uira Sodoma, que também segue essa mesma linha, natureza, retomadas ancestrais. Anísia Agar, também tem um olhar muito sensível e provocador de foto performance. E tem um coletivo que eu faço parte, que é a Serpente Coletiva, que a gente também pensa a fotografia a partir da foto performance. Então tem alguns exemplos do contemporâneo, exemplos nacionais, tem exemplos internacionais também, mas exemplos nacionais, de palpáveis mesmo, pra gente ter como referência quando a gente pensa a foto performance. Daí, vamos pra fotografia em si, né? Bom, a gente já sabe o que é performance, a gente já sabe o que é foto performance, agora o que é a fotografia em si. A fotografia é o registro, né? Acho que tá cada vez mais palpável pra gente, né? Pro contemporâneo,
o lugar do registrar momentos, registrar coisas e fotografar. Hoje em dia quase todo mundo tem acesso, né, a celulares, smartphones e câmeras, então ficou muito mais palpável, muito mais acessível pra gente a linguagem da fotografia. Ela tá na palma das nossas mãos, né? Então sabemos o que é fotografia, a gente está consumindo isso o tempo inteiro, todos os dias. Tem alguns aspectos da fotografia que é importante a gente saber para a gente ter um controle melhor no momento de registro, para ter um resultado, enfim, um resultado mais favorável para você na hora de você fotografar. Dentre eles tem 3 coisinhas, que é o ISO, o diafragma e o obturador. O ISO, ele é a sensibilidade da luz, então é o quão sensível é o seu sensor, né, que vai registrar a sua fotografia da sua câmera, à luz. Então, o quão sensível ele é para a luz. Quanto menor o número do ISO, menos sensibilidade ele tem à luz, né? Então, sei lá, você tá num dia muito iluminado, você tem muita luz do sol, você tem muita luz artificial, você não precisa de tanta sensibilidade, você não precisa puxar do seu sensor muita sensibilidade para aquela luz, né? Ela já é uma luz forte. Então você usa um ISO baixo. Se você está num ambiente que não tem tanta luz, seja natural, seja artificial, você vai precisar que a sensibilidade do seu sensor ela seja um pouco maior. Então você aumenta o ISO, né? Você aumenta esse número do ISO para ter uma sensibilidade maior para conseguir registrar aquela foto e ela não fique tão escura ou não fique totalmente escura. Então ele serve basicamente para isso, né? Em um grande resumo. Sensibilidade para a luz do ambiente, seja ela artificial, seja ela natural. O diafragma, ele é como se fosse uma janela. Então a gente tem uma janela e aí estamos num dia de sol lindo, maravilhoso. Se você abre a janela direto assim, vai vir muita luz na sua cara. Então você vai fazer assim, eita meu Deus. Então você vai fechando um pouco a janela até chegar numa luminosidade que você queira, que seja agradável ou que não te segue tanto. Ele funciona em câmeras com faquinhas, lamininhas, então ele fecha e ele abre. E a proporção ela é inversa, então quanto maior o número do seu diafragma, menos quantidade de luz vai estar passando. Quanto menor, mais quantidade de luz vai estar passando. É basicamente isso. Ele vai regular o quanto de luz passa, então ele vai fechar e vai abrir. Você vai fechar e vai abrir ele, né, para controlar o quanto de luz passa até o seu sensor para que ele seja fotografado, né, para que você tenha uma fotografia. Isso também interfere na profundidade de campo, que é basicamente o quão desfocado está o seu fundo, né? Então, quão desfocado está o seu horizonte, o seu fundo que tem atrás, ou quão focado ele está. Quanto mais aberto ele tá, né? Quanto mais luz passa, mais desfocado, e quanto mais fechado, mais focado tá o seu fundo. É isso. E aí o obturador, que é a velocidade que essa luz vai passar pelo seu sensor. Então, por exemplo, se a gente tem um obturador com um número mais baixo, a luz vai passar com mais tempo, né? Então, tipo, ele vai abrir a janelinha, vai passar a luz e aí ele fecha. Se ele estiver mais rápido, esse caminho vai ser mais rápido, né? Ele abre, passa a luz e fecha. Então, é isso. Ele é controlado a partir da velocidade que a luz vai chegar até o seu sensor. Quanto mais baixa a velocidade, mais borrões você tem. Então, mais rastros de luz você tem. Se você quer pegar um movimento de um carro passando assim, e você quer esse rastro dele, o obturador ele vai estar mais baixo. Então, você tem mais tempo de luz passando para pegar todo esse rastro. Se você quer uma imagem congelada, se você quer uma imagem estática, capturar aquele momento que o carro passou, aquele spin que ele passou ali na sua frente, você tem que usar o obturador mais alto, porque quanto mais alto, mais ele vai congelar a imagem. Com essas três informações, a gente consegue controlar a exposição da fotografia, a gente consegue controlar melhor a qualidade dela também. Então a gente consegue controlar
se é uma imagem que vai estar congelada, se ela vai ter rastro, a iluminação dela, e também a quantidade de ruído que ela vai ter. Tudo isso com esses 3. Para quem não tem câmeras fotográficas, né, como a gente tem, enfim, celulares na nossa mão, tem alguns aplicativos, geralmente para Android, celulares Android, que eles transformam a câmera do celular numa câmera profissional. Então ele pega esses aspectos de controle mesmo, de ISO, de diafragma, de profundidade de campo, de obturador, dentro desse aplicativo. Tem alguns aplicativos como o Google Câmera, o HD Câmera, o Zoom FV5, eu vou deixar uma listinha deles, que baixando eles você consegue controlar no seu celular todos esses aspectos, né? Não são todos os celulares que já vêm com essa configuração de controle, né, de ISO, sensibilidades e afins direto nele, mas você pode burlar isso baixando aplicativos e consegue controlar muito melhor. Bom, a gente já tem então a gente já sabe basicamente o que é a foto performance, como fotografar, né? E quais são os controles, os ajustes básicos pra gente ter a nossa fotografia, um controle melhor sobre a nossa fotografia. Agora vamos lá, como pensar foto performance? Eu acho que ela pode partir dentro de experiências próprias, né, experiências individuais. Ela pode partir de coisas muito simples mesmo, tanto de você ter uma sensação, então, sei lá, eu tenho uma sensação de conexão mesmo, sabe? Conexão, a palavra conexão. Como que eu fotografo isso? Então, pensar imagens que venham na sua cabeça que signifiquem para você conexão. E aí, como elaborar isso plasticamente ou como elaborar isso de uma forma que te agrade, para que você registre isso, sabe? Performaticamente. Então, você pode partir isso, de sensações, de palavras, de algo que você viveu, de algum sonho e elaborar isso. Então, sei lá, pensar num figurino, pensar numa maquiagem, pensar em um cenário que signifique algo para você e também ter em mente que tudo é narrativa. Então, se você está escolhendo uma roupa X com uma cor X, o que isso vai dizer sobre a sua fotografia, o que isso vai compor com a sua fotografia ou com o que você quer passar com aquela fotografia. Eu acho que o que é mais importante dentro disso, né, desse processo de construção de foto performance mesmo, de fotografia expandida, é pensar que tudo é uma experimentação, sabe? Então você vai estar experimentando tudo, desde o momento de construção de imagem, de pensar em cada coisa, de pré-produção e tudo, até o momento da fotografia mesmo, de clicar, de pensar poses. Então, tudo é uma grande experimentação e acho que tem que ter uma cabeça aberta para com isso, sabe? Acho que você vai estar criando ali e que as coisas vão se modificando também com o processo. E precisa ser algo que você goste também. Acho que para além de fotografar algo ou fotografar alguém, precisa ser num lugar que você goste de estar fazendo aquilo, sabe? Que você goste daquela ideia, daquele resultado ou do processo mesmo, sabe? Que você fotografe que você goste. Então, conexões com o assunto, acho que ajudam melhor a desenvolver esse assunto, sabe? Quanto mais legal for, quanto mais próximo você estiver do tema, melhor vai ser seu desempenho. Dentro dos processos do meu coletivo de pensar a foto performance, a gente teve um trabalho que chama Morro dos Espíritos. Nele a gente pensou elementos da natureza, então entidades, né, que misturava elementos da natureza com animais ou com o que está acontecendo no contemporâneo, né, e questões de periferia. Então, por exemplo, tem um que o elemento, né, guia foi o ar, então a gente pensou ar, e aí a gente pensou pássaro, e aí a gente pensou, tá, ok,
ascensão, né? Estamos pensando sobre o céu não é o limite. Então temos um conceito, temos uma narrativa, como vamos construir isso. E aí o que a gente construiu foi esse corpo pássaro da quebrada, onde que o céu não é o limite. Então o significado disso, conforme a gente foi rascunhando, né, conforme a gente foi rabiscando, ele foi ficando cada vez mais profundo. Ele envolve essas vivências de quebrada, essas vivências de periferia. Ele envolve também referências visuais, né, de artes visuais. Ele envolve movimento, então a ação de você tipo, não parar, não ter os seus sonhos, não desistir dos seus sonhos, né? Que é isso, não existe limites. Não pode existir limites, né, no caso. Então os conceitos eles foram ficando cada vez mais profundos com o decorrer do processo mesmo de pensar essa fotografia. E quando eu digo que não precisa pensar em algo extremamente elaborado no começo, pode partir de uma frase, de uma palavra, de uma sensação, é exatamente isso. Uma palavra, um elemento, né, da natureza, ele foi guiando todo um processo que foi ficando cada vez mais profundo mesmo, vindo mais significados e vindo mais camadas do que essa vivência, do que são essas referências. E quando a gente fez a performance para ser fotografada, né, tipo, quando a gente fotografou, no momento de fotografar, ela já criou outros novos significados por onde ela estava inserida, né? Então, o local onde ela estava inserida, o local onde ela foi feita, as pessoas olhando. Então, são coisas que vão ficando cada vez mais potentes. Por isso é importante a gente colocar no mundo as nossas ideias, né? Não pensa que sei lá, eu não tenho por onde começar. Começa de alguma coisa simples mesmo, sabe? Tipo, só saia e coloque as coisas na prática. Pensa uma coisa muito simples mesmo, sabe? Tipo, a partir do movimento de girar. Então faça uma sessão de fotos sobre esse movimento girar. Conforme você for pensando o que isso significa, esse movimento de girar, essa performance, né? Isso vai ganhando mais significados, você vai percebendo novos significados, né? Desbloqueando memórias ou afetações. As pessoas que olham aquilo também, elas vão se afetar de algum jeito e contribuir. Então acredito eu que seja sobre que esse ato, né, de foto performance ele seja sobre coletivo também, sobre se afetar, sobre se deixar construir coletivamente. Não é só sobre fotógrafo e objeto fotografado, ou pessoa fotografada, ou assunto fotografado, mas é também sobre o movimentar um espaço, né, com uma ação, com uma imagem, com algo. Então, você está movimentando o espaço, aquelas pessoas daquele espaço, elas estão vendo, elas estão contribuindo com você, seja com olhares, seja com comentários, seja com falas. E o quão isso vai enriquecendo o seu processo, sabe? A gente não está sozinho fazendo foto, a gente está sempre em coletivo. E eu acho que isso é a parte mais rica também, de você fazer foto performance, é você se deixar construir coletivamente, com o coletivo, com as pessoas, com o local. Então, pensando num tema, né, você pensando em algo que você queira registrar, o que você queira trabalhar, ou numa palavra ou num sentimento, pega aquilo e coloca realmente num papel, sabe? Ou desenha como você quer, ou só escreve, mas coloca isso palpável quase como se fosse um roteirinho, um rabisco, um rascunho do que você quer criar quanto performance para ser registrado. E eu acho que o exercício é exatamente de fazer isso com o que a gente tem na mão, sabe? Não precisa ser algo extremamente elaborado, extremamente caro. Por exemplo, uma das fotógrafas, né, de referência, ela tem como materialidade a ser trabalhada sacos de batata, sabe? Sacos de feira, sacos de batata. E ela usa isso como figurino mesmo, como máscara, como 1 milhão de formas de você trabalhar. Então, quais são os materiais palpáveis que você tem na sua casa mesmo? Busca, sei lá, no armário, busca na cozinha, busca no seu quintal. Quais são as coisas que você tem e como você pode transformar elas? Acho que o exercício da fotografia expandida, né, da foto performance é você pensar quanto pessoa periférica, quanto pessoa
marginalizada, é você pensar como trabalhar isso, as suas materialidades, o que você tem, né, o que você tem pouco, e transformar isso em muito. Então, como eu posso transformar um tecido que eu tenho em algo, sei lá, em um céu, ou em um mar, ou como eu posso transformar, sei lá, retalhos em uma roupa ou em uma máscara, como eu posso pegar coisas que são descartadas, sabe, que são descartáveis, são descartadas, como eu posso transformar isso em objeto mesmo, em figurino ou em adereço. Então, pra mim é um exercício de pegar as materialidades que eu tenho acesso, né, e trabalhar isso plasticamente para que isso crie novos significados, para que isso crie novas possibilidades mesmo. Então, o exercício de foto performance, ele tá no lugar de pensar uma performance, ele tá muito no lugar de transformar a minha realidade, né, de pegar as coisas que eu vivo diariamente, quanto pessoa periférica, né, de baixa renda, e transformar aquilo de uma forma que fique muito interessante visualmente, plasticamente ou utopicamente. Então, criar novos cenários, criar novas possibilidades, criar novas visualidades para aquilo que a gente já vê todo dia, né? Então, até mesmo com ações. Quais são as ações que a gente faz todo dia, que a gente vê no nosso cotidiano, né, facilmente, e como que eu posso transformar isso para que saia um pouco do comum, ou para que, sei lá, descolhe um pouco do cotidiano, do comum. Então, os exercícios, eles são basicamente esses, de pensar mesmo novas roupagens para coisas que a gente já vê todo dia, que a gente já vive todo dia. E como você conta uma história com isso também. Não é uma obrigação, né, contar uma história com a sua fotografia, mas você também pode pensar isso, né, a narrativa que ela traz, qual o significado que ela tem para você. Então, acho que é isso. A fotografia, a foto performance, né, ela tá muito mais acessível, ela é muito mais acessível do que as galerias que a gente vê, do que, enfim, uma coisa muito distante. Eu acho que é sobre isso, né, a gente hackear um movimento elitista e colocar ele na nossa mão mesmo. A gente tem as ferramentas, a gente tem a capacidade, a gente tem a forma. Então, vamos pensar isso, sabe? Tipo, vamos acessibilizar isso, vamos tornar isso mais nosso. O movimento de pensar essas fotografias, ele me corre a partir disso, sabe? De acessibilizar esse movimento artístico mais. De fazer com que todas as pessoas, e principalmente as pessoas dissidentes, periféricas e marginalizadas, elas possam contar as suas histórias a partir de estéticas performáticas, a partir de estéticas que elas queiram, sabe? E pensando que é isso, não existe uma estética só de foto performance, existem muitas estéticas de foto performance. Você pode contar a sua história, você pode contar a sua narrativa com a estética que você quiser. Então, falando tudo isso, né, pra dizer que existem essas ferramentas, são ferramentas muito acessíveis hoje em dia, que você, enfim, dando Google, procurando ali, você acha muito mais referências e muito mais aprofundado o que são essas coisas, e botar a mão na massa. Acredito que botando a mão na massa a gente consegue alcançar mais espaços, a gente consegue tirar um pouco da nossa cabeça as coisas e colocar elas no mundo, sabe? E é importante jogar os nossos pensamentos pro mundo. É isso, vou deixar então um link na descrição com referências, com os aplicativos, e espero que tenham gostado. Esse vídeo ele só foi possível porque foi contemplado pelo PROAC 39, né, um edital, onde, como contrapartida, estou fazendo essa ampliação, né, de acessos mesmo, de vivências quanto artista, falando um pouco sobre fotografia expandida. Se você gostou, deixa o seu like,
divulga pros amigos, se não gostou, divulga pros inimigos, tá tudo bem, não tem problema, desde que chegue a mais pessoas. E é isso. Muito obrigada.